Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre as substâncias químicas. Bem, o que a gente vai estudar hoje é o que é um sal, a sua definição e a maneira de se dar o nome a um sal. Vamos começar examinando o sal de cozinha, que é o sal que a gente conhece de dentro de casa, que é formado de sódio, Na+, e de cloreto. É o chamado cloreto de sódio. Tá bom. Você já viu colocar sal na água? O que acontece quando a gente coloca sal em água? Bem, o que acontece é que o sal se dissolve e nesse processo dele se dissolver, os íons Na+ e Cl- já vão se separando, já vão se dissociando. Tá ótimo, quer dizer que então você colocou NaCl em água e você vai obter íons Na+ livres dos íons Cl-. Tá bom. O Na+ é igual ao H+? Não, o H+ é o que define os ácidos, mas o sódio não é o H+. E o cloreto, Cl-, é igual ao íon OH-? Também não. Quer dizer que o íon cloreto não é igual ao H-, logo não é uma base. Então a gente vai dar uma definição de sal por exclusão. Se você colocou em água, não apareceu H+, então não vai ser ácido. Se não apareceu OH-, então não vai ser base. Então essa substância vai ser um sal. Resumindo, o que é um sal? Sal é uma substância que, dissolvida em água, libera pelo menos um cátion diferente do H+, e também libera um ânion diferente do OH-, que é o hidróxido. Bom, vamos ver mais alguns exemplos de sais. Então, o primeiro sal que a gente conhece é o cloreto de sódio, NaCl. Um outro sal, sulfato de cálcio. Quando você coloca em água, o sulfato de cálcio é uma substância pouco solúvel, mas um pouquinho se dissolve. E o que se dissolve se transforma em íons cálcio e íons sulfato. Quer dizer, ocorre a separação dos íons, certo? Isso é um sal, um ácido ou uma base. Não é ácido porque não tem H+. Não é base porque não tem OH-. Então, isso aí vai ser um sal. Vamos ver um outro exemplo? Sim, NaHCO3. NaHCO3 é chamado de hidrogeno carbonato de sódio, mas o nome popular é bicarbonato de sódio. Coloque em água, o que vai acontecer? O sódio, Na+, se separa do íon HCO3, um menos, do bicarbonato, também chamado hidrogeno carbonato. Bem, mas só uma pequena observação. O hidrogeno carbonato tem um hidrogênio ainda, certo? Tá vendo a fórmula dele aí? Então, um pouquinho, uma mínima quantidade, se dissocia e aparece H+. H+ e CO3 2 menos. Aí o cara fala assim, isso aí vai ser um ácido? Não. Pela definição de sal, sal é uma substância que dissolvida em água libera pelo menos um cátion diferente do H+. Ou seja, você já está vendo que liberou o Na+ aí. E pelo menos um ânion diferente do OH-. Então, mesmo que tenha ainda um H+, mas existe também um outro cátion, que nesse exemplo aqui é o sódio, o Na+. Mesmo que tenha um H+, ainda vai ser chamado de sal. Ou tenha um OH-, isso não pode ser um sal, desde que haja um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Agora vamos ver como é que a gente obtém a fórmula de um sal. Presta bem atenção, você tem um cátion e tem um ânion. Primeiro exemplo, Na+ é o cátion, Cl- é um ânion. Dá para fazer a fórmula? Dá, é só você trocar as cargas. É mais um, aquele 1 do cátion vai virar índice do ânion, vai ficar Cl1. E aquele 1 do ânion, menos 1, aquele número 1, vai virar o índice do cátion. Então vai ficar Na1, Cl1. Troca as cargas, tá certo? Troca os índices. Bom, nós já sabemos que o número 1 não precisa ser escrito, então vai ficar apenas Na+, Cl-, ou simplesmente NaCl.
Então, no final das contas, o que você deverá observar é que a soma das cargas positivas deverá ser igual à soma das cargas negativas. Vamos ver mais um exemplo. Alumínio com sulfeto, Al3+ com S2-. Vamos montar a fórmula? É fácil. Pega o 3 do alumínio, passa para o enxofre, pega o 2 do enxofre, passa para o alumínio. Aí a fórmula final vai ficar assim, Al2S3. Logo, para se obter a fórmula do sal, basta trocar a carga de um íon e passar para índice do outro íon, e vice-versa. A carga do outro íon vai ser o índice do primeiro íon. Tudo bem? É bem simples. Então agora vamos dar um nome para essa substância. Examinando o sal mais conhecido, que é o cloreto de sódio. Bem, eu quero que vocês observem que a gente coloca assim, primeiro o cádio, sódio, Na+, e depois o ânion, Cl-. Mas na hora de dar o nome, a gente dá o nome de trás para frente. Então vai ficar assim, cloreto de sódio. Mas você deve estar observando que eu não chamei de cloro, chamei de cloreto. Então existe uma ligeira variação no nome do ânion. Isso que a gente vai ver agora. Considera-se que cada ânion veio de um ácido. Então, por exemplo, tem o ácido fluorídrico. Está lembrado dessa fórmula? HF. Então, se você tirar o hidrogênio, o que sobra é o ânion, F-. Como é que você vai dar o nome para F-? De fluoreto. Um outro ácido, ácido clorídrico, HCl. Tira o hidrogênio, o que sobra vai ser Cl-. Como é que é o nome? É cloreto. Vamos ver se você já está percebendo. O próximo ácido é o bromídrico, HBr. Tira hidrogênio, vai sobrar brometo. Então eu troco a terminação hídrico e coloco a terminação eto. Então é apenas uma troca de terminação. Isso. Então HI, por exemplo, ácido iodídrico. Tirando hidrogênio, vai sobrar o iodeto, que tem a fórmula I-. Esse ânion, I-. HCN, tá lembrado? HCN é ácido cianídrico. Então você vai trocar o hídrico por esse. Tira o hidrogênio, o que sobra é o CN-, porque sai o H+, a outro pedaço da fórmula é o CN-. Ele vai ser chamado de cianeto. H2S. H2S, tira os dois hidrogênios, o que sobra é S2-. Como é que é o nome do H2S? Sulfídrico. Então agora vai ficar sulfeto. É tranquilo, é só trocar hídrico por eto? É. Então vejamos, como é que ficaria o nome deste sal? CaCl2. CaCl2 é sempre de trás para frente, tá? É cloreto de cálcio. Outra fórmula, KCN. CN é cianeto, então vai ficar cianeto de potássio. FeBr3. O nome desse sal é brometo de ferro 3. Está lembrado que o ferro pode apresentar número de oxidação +2 ou +3. Neste exemplo aí é o +3. Beleza? Vamos agora examinar mais um grupo de ânions que são provenientes dos ácidos. Por exemplo, você tem assim, H2CO3, como é que é o nome dele? Ácido carbônico. Agora mudou um pouquinho a terminação do nome. Não é mais em hídrico, agora é em ico. Carbônico, tira os dois hidrogênios, vai sobrar o quê? CO3, 2-. E você vai chamar agora isso aí de carbonato. Então você vai trocar a terminação ico por ato. Beleza, então o próximo ácido apresentado é o H3PO4. H3PO4 é um ácido super conhecido, é o ácido fosfórico. Fosfórico, então tira o ico e bota o ato. Aí ficaria assim, fosforato. Só que não ficou fosforato. Se engoliu uma sílaba inteira e ficou fosfato. Beleza? Nada demais, é só para você saber que de vez em quando existem algumas pequenas adaptações. Então, era ácido fosfórico,
vai ficar fosfato. E o próximo ácido colocado aí, HClO4, o nome dele é ácido perclórico. Tira o ícaro, bota átomo, vai ficar perclorato. O ânion, o ClO4, um menos, é o perclorato. Beleza. Então, acho que está muito fácil. Tirou o ícaro, bota o átomo. Então, assim, a Na2SO4, está lembrado do SO4? Vem do ácido sulfúrico. Então, vai ser chamado de sulfato. Sulfato de sódio. Na3PO4. Como é que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser fosfato de sódio. E o outro, Na2CO3. Na2CO3 é o carbonato de sódio. Tranquilo. Então, quando era hídrico, troca para eto. Agora, quando termina em apenas ico, troca para ato. Vamos ver mais um pouquinho, mais alguma variação aí do nome dos ácidos em relação aos ânions. Agora vamos examinar esse ácido aí, HClO. HClO se chama ácido hipocloroso. Hipooso, tá lembrado? Hipocloroso. Só que você vai mexer só na terminação. Tira o hidrogênio, sobrou o quê? Qual é o ânion que sobrou? Sobrou o ClO menos. Como é que você vai dar o nome? Vai ser chamado de hipoclorito. Ah, então trocou agora a terminação oso por ito. Isso. Então vai ficar assim. HNO2. HNO2 é o ácido nitroso. Tirando o hidrogênio, sobra NO2, um menos. NO2, um menos. Era nitroso, vai ficar nitrito. Agora você vai trocar por ito. E esse ácido H2SO3, esse é o ácido sulfuroso. Sulfuroso. Então tira a terminação oso, né, e tira os dois hidrogênios, vai ficar assim. Sulfurito. Não, vai ficar sulfito. Fica sulfito para o SO3, 2 menos. Tudo bem? Então vamos ver como é que vai ficar o nome de alguns sais. Assim, Na2SO3. Na2SO3, ele se chama sulfito de sódio. Sulfito, ito, terminação ito. NaClO. NaClO, esse é o hipoclorito de sódio. E essa outra forma, KNO2. NO2 é o nitrito de potássio. Bem, o K é o potássio. Beleza, então quer dizer que você vai ter que fazer o seguinte. Para saber o nome do ânion, você tem que saber o nome de ácido que, teoricamente, tirando o hidrogênio, dá origem a esse ânion. Então, se o ácido terminar em oso, você vai colocar a terminação ito para o sal, para o ânion. Se o ácido terminar em ico, você vai passar para ato, na hora de dar o nome do ânion. E se terminar em hídrico, você vai passar para eto. Beleza? Não é difícil. Mas agora você deverá fazer alguns exercícios para dominar a nomenclatura dos ânions, para você memorizar a nomenclatura dos ânions. Aí você vai conseguir dar nome aos sais tranquilamente. Vou dizer para vocês, não é difícil, mas de qualquer maneira, gasta-se um tempinho para você se acostumar a fazer a troca do finalzinho do nome do ácido pelo nome do ânion, para a terminação do ânion. Vou repetir mais uma vez. Se terminar em hídrico, passa para eto. Clorídrico vai virar cloreto. Se terminar em ico, passa para ato. Então, sulfúrico vai ficar sulfato. E se terminar em oso, passa para ito. Então, ácido nitroso vai virar nitrito. Tá bom? Gente, então agora é fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!